Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Ai, gente, não consigo disfarçar a minha alegria de poder estar lendo e conversando com vocês sobre essa carta. Que privilégio que a gente tem de poder ter acesso à palavra de Deus e aprender dela. Aqui, agora a gente vai ler um texto que até eu brinco assim. As palavras são de Pedro, mas eu poderia falar essas palavras para você também, tá? Ele diz assim, ó, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o 15, diz assim: Por isso, no vídeo anterior, a gente falou sobre mãos vazias, sobre se empenhar para servir a Deus, fazer as coisas de Deus, né? Assiste lá que o vídeo ficou bom. Não porque eu gravei só, mas porque o conteúdo da carta é maravilhoso, tá? Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, estão consolidamente firmados na verdade que receberam. Pedro está escrito essa carta para cristãos verdadeiros. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente vive num país que se diz que é cristão. A maioria das pessoas, se perguntar no nosso país, Brasil, fala que são cristãos. Mas tem... Gente, dá vergonha. Como você vai falar que é cristão? Cristão, a palavra cristão deriva de ser mini-cristos, de ser como Cristo. Jesus, tem gente que passa longe disso aí. Não tô falando, ai, né, você tá julgando, mas fala a verdade, gente. Não é questão disso. Até julgamento, eu posso até gravar um outro vídeo mais pra frente sobre isso. Se você estiver firme com Deus, existe uma parte que você pode fazer um julgamento em si. Fala que no final dos tempos os salvos irão julgar o mundo, né? Mas vamos lá, não é o foco do texto aqui agora. Mas eu falo assim, ó, sempre terei cuidado de lembrar vocês sobre o que está escrito na palavra, né? Pedro fala isso e eu faço das palavras de Pedro, né, as minhas palavras. Meu chamado é incentivar você a ler a palavra de Deus, porque isso vai mudar a sua vida e quero lembrar você das coisas que a palavra de Deus diz. Então fala sobre isso. Versículo 13. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Quer dizer, ele falou, eu quero me esforçar para que vocês lembrem do que Jesus falou, do que eu já falei para vocês. E eu quero também me esforçar para que a memória de vocês seja ativada. Sinto muito dizer que às vezes a gente não tem memória, porque às vezes a gente nunca leu nada na Bíblia. Que você possa ler mais coisas da palavra de Deus, ler mais a Bíblia. Quero te incentivar a isso, porque lembra que a gente falou nos vídeos anteriores, nós devemos nos empenhar. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos empenhar, tá bom? E aí que ainda Pedro fala, né, versículo 14. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Jesus já tinha colocado no coração de Pedro, avisando que ele estava nos últimos dias. Que logo esse tabernáculo, quer dizer, o nosso corpo, não estaria mais aqui. Que ele não estaria mais no corpo, ele estaria com Deus. Mas então o que ele queria fazer? Como sabia que o fim da vida dele estava chegando, ele queria fazer com que os cristãos soubessem mais, afirmassem mais as coisas da palavra, entendessem mais, não se esquecessem do que ele já tinha falado. Essa é a minha missão. Eu não sei que dia que Deus vai me chamar, espero que demore, porque eu quero terminar de gravar as coisas da Bíblia aqui, mas se de repente não demorar, eu vou estar lá na presença de Deus, lugar maravilhoso, um sonho estar com Jesus. Mas eu quero deixar aqui para vocês empenhado o que eu posso deixar aqui, a palavra de Deus. Continuando aqui, versículo 15. Eu me empenharei. Oh, Jesus! Vou usar as palavras de Pedro, né? O Senhor me autoriza, né? Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E como Pedro deixou as coisas para que as outras pessoas pudessem lembrar? Aqui, ó. O recurso mais moderno que existia naquela época eram cartas. E ele deixou cartas para que a gente pudesse hoje, 2000 anos, quase 2000 anos depois que ele escreveu essa carta, a gente pudesse ter acesso. E essa carta não serviu só para os cristãos daquela época, para os que foram endereçados, serve até para nós. Olha que coisa maravilhosa. Esse vídeo aqui, espero que esteja no ar até quando Deus quiser e que abençoe muitas pessoas. Eu quero reforçar que você esteja firme na fé com Jesus, que você não desanime, que as suas obras, a sua vida reflitam a luz de Deus, que você possa estar firme com Jesus. Então, quero me empenhar, me esforçar para que você lembre das coisas de Deus e me empenhar para que você esteja firme, mesmo independente se um dia cortar esse canal. Ai, Jesus, tá tão louco esse negócio. Mas se existir, mas que a minha pessoa faça que você veja eu, fala assim, Amiga
Bíblia, né? Tem umas amigas que chegam assim pra mim, me chamam de Juliana, falam assim, amiga, a Bíblia chegou, né? Amiga, a Bíblia é a palavra mesmo, né? Mas se eu fizer, você olhar pra mim e eu fizer você se lembrar de ler a palavra de Deus, já valeu tudo. Que você se empenhe, se esforce para buscar mais de Deus e aprender mais de Deus. E também faça isso na sua vida, para que outras pessoas leiam a palavra e busquem o Senhor. Ó, Deus te abençoe de modo sobrenatural. Um grande abraço bem apertado e até o próximo vídeo.